Olá, você está no canal EQM Feita de Luz. Hoje nós vamos conhecer a história da doutora Toni Riley. A doutora Toni é a maior especialista em vidas passadas e reencarnação da Austrália. Ela é autora de best-sellers e fundadora do Instituto Toni Riley. Com a sua abordagem visionária e intuitiva para o desenvolvimento pessoal, Toni tem ajudado milhares de clientes e alunos em todo o mundo através do Soul Life. Ela é coach de psicologia espiritual. Os seus métodos únicos de aplicação e treinamento a levaram ao redor do mundo ministrando programas, seminários e treinamentos nos Estados Unidos, Dinamarca, Índia e Reino Unido. As credenciais da Toni são incomparáveis. Ela se formou com o renomado Brian Weiss em Nova York e obteve diploma de metafísica e doutorando em divindade, ambos os quais sustentam suas pesquisas e ensinamentos visionários. Sua abordagem inovadora para o desenvolvimento pessoal a tornou uma das profissionais intuitivas mais procuradas hoje em dia. Já se passaram 2 décadas desde que ela embarcou em uma missão de desenvolvimento intuitivo da psicologia espiritual visionária e recursos para ajudar as pessoas a navegar pela complexidade da vida, do luto e da morte com facilidade. Através do seu trabalho, ela enfatizou a importância de cultivar um entendimento mais profundo de si mesmo e do mundo e ao nosso redor. A sua abordagem concentra-se em interagir princípios e práticas espirituais em nossas vidas diárias, proporcionando uma base de força interior e resiliência que nos permite viver com mais clareza e propósito. Enquanto continua em sua missão de vida, ela permanece comprometida em compartilhar o seu conhecimento e sabedoria com o mundo, capacitando os outros a viverem suas vidas com maior significado, propósito e alegria. O vídeo de hoje não é uma experiência de quase morte. Hoje nós apenas vamos ouvir sobre as experiências da doutora Toni, que ajuda as pessoas a fazer regressões a vidas passadas. E através dessas experiências ela chegou a uma conclusão do que seria a vida, de por que estamos aqui. Quando você curte e comenta o nosso conteúdo, o YouTube entende que você gosta do nosso canal e passa a te enviar nossos novos vídeos. Os comentários de figurinhas continuam a ajudar o canal a crescer. Muito obrigada por isso. O nosso canal já tem mais de 50 histórias. Você já escutou as outras? Quando eu estava na casa dos 30 anos, cerca de 20 anos atrás, passei por um divórcio que foi um ponto de virada na minha vida. Foi um grande ponto de virada, porque antes disso eu era muito convencional e não tinha consciência do lado espiritual da vida. Pelo menos não até onde fui. Por volta desse período eu fiquei obcecada com a minha intuição e comecei a trabalhar nela, a desenvolvê-la. Resumindo a história, me disseram que eu precisava aprender a ficar quieta e meditar. Então eu encontrei uma professora de meditação que era normal, porque naquela época eu achava que apenas os monges meditavam. Eu não sabia que as pessoas meditavam todos os dias. Eu encontrei essa adorável senhora chamada Mary Millade e comecei a participar dos grupos desenvolvidos por ela. Depois de alguns meses, ela me disse para ler o livro que era Vidas Passadas, Mestres Presentes, do Dr. Brian Weiss. Um livro incrivelmente bem sucedido. Acredito que esse livro seja a porta de entrada para muitas pessoas em relação à vida passadas. Pelo menos foi assim para mim. Enfim, ela me disse para ler esse livro e eu levei um tempo para encontrá-lo, mas quando li, devorei quase tudo de uma vez e pensei, uau, isso é o que eu vim fazer aqui. Eu nunca tive tão empolgada ou tive aquela sensação ou certeza antes. A partir daí, comecei uma missão obsessiva de explorar vidas passadas. Naquela época, ainda não tinha feito nenhuma regressão,
mas eu continuava lendo sobre o assunto. Eu comecei a sentir muita naturalidade, muita facilidade. Eu não sentia falta de confiança. Nessa época, comecei a fazer leituras intuitivas em uma loja de cristais e em uma loja esotérica. Então, eu estava cercada de pessoas que já tinham interesse em vidas passadas, o que não era tão incomum. Por causa disso, muitas pessoas queriam fazer regressões. Fui orientada a documentar cada caso desde o início. A partir do primeiro caso, comecei a fazer anotações sobre cada um deles. Por algum motivo, eu estou um pouco emocionada agora. As primeiras vidas que vi solucionaram meus problemas, os meus medos de falar em público, de compartilhar minha escrita. Eu era uma jovem na Escócia por volta dos 17 anos, na década de 1700. Eu conseguia ver o que eu estava vestida. Era uma casa com aparência de chalé e eu tinha um irmãozinho. Lembro-me de poucos detalhes, mas vi que morávamos lá e tínhamos um irmãozinho de 8 anos. Eu não o vi, mas eu sabia que a minha mãe havia morrido ao dar à luz a ele. O que eu vi foi que as pessoas vinham até a nossa casa. Elas estendiam as suas mãos e eu estendia as minhas mãos por cima ou por baixo delas. Eu devia ser capaz de curá-las de alguma forma, fazer as pessoas se sentirem melhor, dizer palavras que as afirmassem. Obviamente, elas saíam de lá se sentindo melhor. Eu era conhecida por fazer isso. As pessoas vinham à nossa casa de campo para isso. Eu também conseguia fazer misturas, coletar folhas e ervas, como fungos e essas coisas da floresta onde vivíamos. Eu conseguia criar misturas verdes e pastosas. Principalmente era para aplicar em feridas abertas. Mas, enfim, estas eram as coisas que eu via. Mas a coisa principal que eu vi nessa vida é que eu seria enforcada. Frequentemente, quando você faz uma regressão, você vê a cena do trauma. Às vezes, você vê primeiro e depois, na terapia, voltamos atrás, porque queremos descobrir como isso aconteceu e por que isso aconteceu. Foi assim que eu descobri sobre o meu irmão. Eu tinha um irmão. O meu irmão provavelmente contou aos amigos o que eu fazia. Talvez fosse algo conhecido, porque certamente as pessoas vinham à nossa casa, mas eu acho que naquela época da história não era legal ser uma bruxa. Meu irmão disse algo e eles vieram me enforcar. Eu pude me ver no meio daquilo tudo. Era uma pequena vila. Nós estávamos no centro da vila em uma plataforma, algo tipo do que você pode ver em filmes. Eu estava numa plataforma e as pessoas estavam lá, me odiando, com medo de mim. Elas me odiavam e gritavam lamentando a minha morte. O único outro detalhe que eu me lembro é que alguém me tirou da plataforma. Na verdade, eu não vi na regressão, mas eu sabia que alguém tinha me tirado de lá. E teve um momento em que eu pude correr. Então eu corri e saí da cidade. Eu segui uma estrada para fora da cidade e me abriguei em formações rochosas. Não profundas o suficiente para serem cavernas, mas eram formações rochosas. E eu fiquei lá. Acabei morrendo não muito tempo depois, na verdade. Mas isso foi o que eu vi apenas na minha primeira vida. Eu acredito que isso realmente melhorou a minha intuição e também me deu confiança para continuar nesse caminho da cura, das regressões, das leituras e do tipo de trabalho que eu tinha acabado de começar. Então foi isso. E eu acabei descobrindo muito mais informações sobre essa vida, porque, na verdade, eu acabei encontrando o homem que me deixou escapar. Isso foi algo muito especial, que aconteceu muito tempo depois em meu trabalho. Eu acho que precisava acontecer primeiro, para que eu realmente entendesse a realidade.
Eu reconheci esse homem nesta vida. É incrível você reconhecer uma outra pessoa, mas esse reconhecimento não é exatamente instantâneo. Pelo menos não foi para mim. É algo como: ah, tem algo nessa pessoa. E depois, refletindo, é como se as peças do quebra-cabeça fossem apresentadas a você e você vai juntando tudo e dizendo: tem a ver com isso. E é claro que eu me lembrei daquela vida. Uma outra coisa que resolveu o meu problema com falar em público foi que eu me vi nessa mesma regressão. Tinha 3 coisas. Eu me vi como um homem, por volta dos 40 anos, que estava bem alimentado e isso eu podia ver. Ele usava sapatos de couro, meias brancas, calças curtas e um casaco. Eu tive a sensação que era alguém importante. Eu me sentia como se fosse o prefeito ou algo assim naquela época. Era uma pequena cidade onde eu morava e eu vi que eu costumava escrever com uma pena em um lindo livro. Mas eu senti que havia um momento em que eu estava escrevendo e eu tinha uma intuição de algo que estava prestes a destruir a cidade, ou algo que afetaria o nosso povo. E não era nada tão sério ou estranho, era apenas uma tempestade, não era uma guerra. E eu pensei que eu precisava avisar as pessoas para que pudéssemos nos preparar. Então eu reuni todos eles e vi que eles vieram até mim porque eu era o prefeito ou algo do tipo. E eles vieram e eu disse: bem, uma tempestade está chegando, precisamos nos preparar. E eles me perguntaram: como você sabe disso? Isso é ridículo. Então, eles simplesmente viraram as costas para mim. Eu acho que na virada, eles encontraram o meu livro, que aparentemente tinha escritos proféticos. Eram conhecimentos sobre coisas que viriam a mim, talvez até em meus sonhos. De qualquer forma, eu estava escrevendo tudo, e eles encontraram aquele livro e achavam que eu estava completamente louco e me prenderam. Eu morri por causa disso. Acho que fiquei trancado por um bom tempo, mas acabei morrendo por isso. Então, essa vida em particular respondeu porque eu não queria falar mais na frente das pessoas e porque eu não queria que minha escrita fosse vista. E essas foram as coisas que eu vi na minha primeira regressão e eu pude começar a lidar com elas. Ouvi muitas pessoas, tantas pessoas que fazem regressão com que eu conversei, me disseram que apenas se tornaram conscientes do problema que desenvolveu a vida anterior para resolver qualquer sintoma que você esteja passando nessa vida presente. Sim, é muito simples. A terapia é muito bonita. Eu acho que as pessoas talvez se alarmem com o potencial do que podem ver, mas há algo sobre isso quando você está lá dentro. Talvez eu pudesse chamar isso de distanciamento. Está acontecendo, você pode ver que está acontecendo, até mesmo sentir as emoções, mas existe um distanciamento. Então, não é nada para ter medo, é realmente uma experiência inspiradora e extraordinária. Quando eu faço o resgate, você não precisa estar tão relaxado. Você fica consciente do que está acontecendo aqui, mas não tão consciente assim. Talvez não tão consciente do que está acontecendo ao seu redor, mas aqui dentro de você, tudo está acontecendo. Você fica focado naquela vida, mas certamente pode se lembrar dessa. E você pode sentir. Tudo está à sua disposição. Às vezes, algumas pessoas, e isso na verdade depende de cada indivíduo, mas algumas pessoas recebem tantas informações tão detalhadas que durante o tempo em que estão lá, parece atemporal para elas. Elas dizem tantas coisas que no final da sessão, essa é a razão pela qual não se lembram de tudo. Então, definitivamente, você não precisa estar tão profundamente em transe ou tão relaxado assim.
Podemos falar dos sonhos. Os sonhos muitas vezes levam as pessoas a fazer uma regressão ou elas têm lembranças espontâneas, seja um sonho ou seja um estado de vigília. Esses sonhos podem ser uma dica, sim, que algo aconteceu em uma vida anterior. Elas podem ser uma manifestação dessas memórias ou das emoções associadas a vidas passadas. Então, os sonhos recorrentes podem ser um sinal de que algo está ressurgindo do passado e precisa ser resolvido ou compreendido. Cada pessoa é única e os sonhos podem ter significados diferentes para cada indivíduo. Por exemplo, alguém pode ter um sonho recorrente em que vê uma batalha e começar a se sentir ansioso e com medo. Isso pode ser indicativo de uma vida passada em que a pessoa esteve envolvida em um conflito ou em uma guerra. Outra pessoa pode sonhar repetidamente que está se afogando. Isso pode sugerir que ela teve uma vida traumática por afogamento na vida anterior. Esses sonhos podem ser uma maneira do subconsciente lidar com as experiências passadas não resolvidas. Ao explorar estes sonhos e fazer uma regressão, é possível obter insights mais profundos e trabalhar na cura e na resolução destas questões. Cada caso é único, e é importante lembrar que a interpretação dos sonhos e das experiências das vidas passadas são pessoais e subjetivas. É por isso que a regressão é um trabalho terapêutico tão valioso, pois permite que cada indivíduo explore e compreenda a sua própria jornada espiritual e emocional. Quanto aos sonhos, eles podem ter lembranças espontâneas mais detalhadas, mas com os sonhos, se for um sonho recorrente, é um pouco diferente do sonho metafórico. Um sonho que vem de vidas passadas terão elementos que, digamos, da realidade, da concretude. Você não esquece. Eles são tão reais que estão acontecendo e você não os esquece. Geralmente a mesma coisa acontece toda vez que você sonha. Então, teve um caso de um sonho que veio até mim. Acho que eu falo sobre essa história no YouTube, porque existem muitas. Mas essa história em particular teve uma resolução espontânea. Uma garotinha tinha medo que a casa dela pegasse fogo. Eu deveria dizer à mãe dela que a casa dela iria pegar fogo, verificar o fogão, verificar o aquecedor, verificar tudo. Mas, aparentemente, essa garotinha contava isso à mãe todas as noites. E então, em algum momento mais tarde da sua vida, quando ela ainda era adolescente, ela teve um sonho em que lhe mostraram toda a sua vida e ela viu que a casa realmente pegou fogo e ela conseguiu o endereço e tudo. Ela viu que na vida anterior, os seus pais, a família dela, todos morreram no incêndio. E o que aconteceu com essa garotinha foi que ela parou completamente. Você sabe o que aconteceu, você tem a resposta, você sabe que o sonho estava mostrando qual era o seu medo. E isso era a cura. A mesma coisa é quando alguém tem um sonho de uma regressão de vidas passadas. Nós facilitamos para que eles se lembrem do que aconteceu e dissemos antes, isto conserta. E é realmente extraordinário, na verdade. Os sonhos que as pessoas têm podem ser apenas um fragmento. Pode ser que alguém tenha a sensação de que vai atravessar uma ponte e que não consegue fazer isso. Ou o faz de repente sair do sonho. Ela não consegue obter todas as informações, mas sabe que algo as está atormentando ou traumatizando. Eu posso dizer que isso pode ser resolvido. É libertador. Mesmo que você pense que verá algo terrível na sua regressão, ela valerá a pena e você se sentirá muito melhor depois. Deixa eu explicar a diferença entre regressão de vidas passadas e quando você vai para aqueles incríveis espaços na fase entre vidas, ou quando estamos nos preparando para a encarnação. Todos esses lugares para onde podemos ir com a terapia de recordação é o que acontece para a pessoa ter a resposta. Então, se a fase entre vidas, pré-nascimento ou até além disso,
ela vai ter uma experiência muito bonita. Enquanto, se o núcleo estiver em uma memória de uma vida passada, elas irão para lá e nós vamos explorar o que aconteceu. E é claro que uma das principais coisas que podemos fazer é entender o que aconteceu. Nunca há uma razão, nunca há um motivo para se arrepender de algo que foi feito ou que aconteceu em uma vida passada. Não estamos explorando para ficar presos no passado. Estamos explorando para melhorar o presente, nos libertar do medo e dos sonhos recorrentes. Precisamos apenas entender em um nível mais profundo, para que sejamos mais tranquilos em nossas vidas. Então, qual o propósito da vida? Por que temos tantas reencarnações físicas? Ao longo desses anos que eu pesquisei, eu descobri que o propósito da vida é muito simples. O propósito da vida é experimentar os sentidos que o nosso corpo permite. A coisa mais importante que temos quando estamos em nosso corpo é a emoção. Então, também temos a nossa mente, nossos pensamentos e a nossa força de vontade. O nosso ego. Mesmo esses são propósitos da vida. Experimentar emoções, pensamentos, sensações como o toque, o paladar, o som, todas essas coisas que tornam a vida mágica. Mas também tem o efeito oposto. Então, tudo depende das experiências que estamos tendo em nossas vidas. Eu acho que uma outra descoberta muito importante para as pessoas entenderem é o luto. Obviamente é traumático. É algo que em algum momento todos nós vamos passar, nós vamos experimentar. Algumas pessoas experimentam o luto ainda jovens, outras mais próximo do momento em que estão partindo daqui. Em algum momento vamos experimentar o luto. O que acontece é que quando saímos do outro lado ficamos mais sábios. De uma forma ou de outra, não precisamos ter uma vida espiritual, mas, de uma forma ou de outra, o propósito da vida é ter essas experiências de emoções intensas e também experimentar o que está do outro lado disso, e sentir-se diferente, mais sábio, e ter uma compreensão mais filosófica da vida. E também vamos ter menos medo. Se o medo da morte for eliminado, vamos ter mais facilidade. Então, estas são as minhas descobertas sobre o propósito da vida. Eu sei que nos venderam a ideia de que o nosso propósito é ter uma grande história de sucesso. E é claro, para algumas pessoas haverá um legado, histórias e experiências e circunstâncias em que a fama e a celebridade e todo tipo de propósito é alcançado. Mas não é o propósito real da reencarnação como ser humano. Sim, teremos certas experiências que encontraremos em cada encarnação, e esse é o propósito da nossa vida, muito mais voltado para as emoções do que para as ações. Com base em minhas descobertas, eu sinto que a humanidade é um experimento planejado. Portanto, tudo o que acontece nos faz evoluir. Podemos ver isso por décadas e décadas, quando analisamos como e porque tudo estava destinado a acontecer. Estamos em um momento muito emocionante agora, com as mudanças maciças que estão acontecendo com a humanidade. Então sim, eu imagino. Eu não sei exatamente como será, mas acho que o experimento será concluído em algum momento. Talvez seja algo parecido com a Era do Gelo, o que aconteceu no passado, mas sim, eu tenho certeza que algo haverá. Acho que algo que eu sinto que é sempre retratado nas minhas descobertas é que nós estamos evoluindo como alma. Mas eu não percebi que algumas pessoas veem a alma como a energia do Supremo, a energia universal. Algumas veem como energia espiritual. Mas a forma como eu vejo é que o espírito é quem somos a cada vez que reencarnamos. Então, no momento, eu sou o espírito da Tony. E quando eu morrer, se alguém entrar em contato comigo por meio da mediunidade, eles estarão em comunicação com o espírito da Tony. Mas a minha alma tem sido todas as pessoas que eu fui,
a culminação de toda a energia, e é claro que quando estamos em fase de reencarnação, onde somos parte da alma, então é claro, nós voltaremos a ser tudo. Tudo é um. A Terra serve para iluminação. Seremos todos iluminados. Estamos voltando para ela. Viemos aqui com isso e esquecemos, mas quando morrermos, retornaremos imediatamente a ela. Então, a vida é verdadeiramente para as experiências físicas e emocionais. Estas são as minhas descobertas. É difícil para algumas pessoas compreenderem, mas uma coisa bonita de saber é que temos esse espaço fenomenal para voltar. Acho que as pessoas que tiveram a experiência de quase morte, ou tiveram uma experiência facilitada para voltar, ao que eu chamo de casa, ou até mesmo experiências com vidas passadas para onde vamos depois de morrer, sabem que a sensação lá é indescritível. É muito além do que podemos descrever. É tão incrível que a palavra incrível é injusta. Uma das coisas com as quais as pessoas realmente não conseguem entender é porque existe tanto sofrimento. Por que escolheríamos vir à Terra sofrer? Mas o que eu sei é que cada vida e cada circunstância é destinada, é planejada antes de nascermos. E a realidade é que, a menos que tivéssemos essa experiência, por mais trágico que pareça para nós, se não tivéssemos essa experiência, não conseguiríamos entender o quão terrível seria. E muitas pessoas que vieram vivenciar isso têm uma perspectiva totalmente diferente do que aconteceu. Eu não estou dizendo que elas não entendem que foram abusadas, mas elas têm uma perspectiva diferente disso do que nós podemos perceber. O que acontece é que, através de uma experiência terrível, obviamente quando ainda somos crianças, mas é através dessas experiências terríveis que ganhamos capacidade de ter força, de ter compaixão, de aprender essas coisas. Aprendemos a ter coragem. Em algum momento estamos experimentando todo esse leque de características e emoções humanas. Perder uma criança é uma coisa terrível para um pai ou uma mãe. Mas o que acontece é que a alma do bebê já sabe que está vindo por um curto período de tempo e depois está partindo. E o propósito disso é, embora pensemos que o bebê nunca teve a chance de viver a vida, que foi muito cedo, que foi antes do seu tempo, é trágico. Mas, na verdade, o que aconteceu é que o bebê se preparou para ter uma experiência terrível com a mãe. Primeiro a mãe e depois para as pessoas que são afetadas pela perda. Então, muitas pessoas podem ser afetadas por essa perda. Por exemplo, se isso acontece com as coisas ou com as circunstâncias que experimentamos. Há um efeito cascata que é destinado a acontecer para que cada indivíduo experimente a emoção e cresça como uma pessoa, com coragem, empatia, compaixão e todas as coisas que a vida nos traz. Uma coisa que eu adoraria falar é sobre as experiências de quase morte facilitadas. Muitas pessoas têm experiências de quase morte. E a forma como eu vejo é que as pessoas fizeram visitas espontâneas ao lar, porque elas têm experiências extraordinárias. As experiências se diferem um pouco e seguem o mesmo padrão. Então, algumas experiências têm sido muito individuais. Isso acontece quando facilitamos as vidas intermediárias ou a pessoa vai além dela. As pessoas podem entrar no espaço. Elas podem obter o que precisam naquele momento. Estas experiências podem levar ao que elas precisam entender. Pode ser que alguém teve uma infância terrível e abusiva. Pode ser que alguém teve um coração partido por causa do fim de um relacionamento. Seja o que for, quando as pessoas entram nesse espaço, que eu descrevo como uma experiência de quase morte facilitada, elas conseguem falar com algumas outras pessoas. Algumas pessoas chamam isso de presença.
Algumas pessoas veem uma forma humana. Algumas pessoas veem apenas luz. Algumas pessoas só experimentam o nada. E é claro, o nada é o mais bonito e indescritível. Mas elas recebem o que precisam nesse espaço. Eu acho que algumas pessoas precisam reconhecer as pessoas com as quais estão aqui agora. Muitas pessoas têm curiosidade nesse sentido. Algumas pessoas têm um relacionamento bonito e querem saber se já estiveram juntas antes. Então elas podem querer saber disso, e isso é lindo. Mas geralmente quando estamos fazendo a terapia, tem um sintoma que desejam abordar, então é um trabalho bonito. Outra coisa que acontece nessas experiências facilitadas de quase morte é que às vezes vemos curas verdadeiramente milagrosas. E eu menciono a Anita Moorjani. Ela escreveu um livro sobre a sua experiência de cura espontânea. É lógico, ela estava extraordinariamente doente. Mas o que acontece é que as pessoas que passam por experiências de quase morte facilitadas precisam descobrir o que tem de errado com elas. Algo muito sério na área de saúde. Não precisa ser sério, pode ser tratado. Mas às vezes é algo muito difícil. E às vezes é totalmente curada. É como se a sua energia fosse ajustada. E isso é o que realmente acontece nesse espaço. Uma outra coisa que as pessoas gostam de perguntar é sobre as suas famílias de alma. Sinceramente, qualquer pessoa com quem estamos nos encontrando nessa vida, eu tenho certeza que já estivemos juntos e interagimos antes. Mas quando falamos sobre famílias de alma, normalmente essa pessoa é uma pessoa-chave da sua vida. E essas pessoas vêm. E o que acontece é que, normalmente, essas pessoas que são mais próximas, muitas vezes são as pessoas que causaram mais estragos em sua vida. Pode ser que eu pense que alguém que teve um coração partido, que passou por um divórcio, por exemplo, que eles se encontrem e seja uma guerra geral. Há de se prever que o ódio reinará, e agora eles se odiarão, mesmo que antes estiveram apaixonados. Pode ser que essa pessoa apareça no seu grupo de alma. Pode ser que você fique se perguntando, o que ela está fazendo aqui? O que aconteceu para trazer essa pessoa de volta? Na verdade, isso vai trazer sabedoria para você, porque vocês tiveram experiências juntos. E qual foi o propósito disso? O propósito é aprender. O propósito mais profundo é a interação. E toda aquela situação que foi suportada para ambas as pessoas se dissolve. E se dissolvendo, vem o aprendizado. E a experiência acaba. Também existe um reconhecimento quando você vê e os reconhece aqui nessa vida. Às vezes elas estão vivas e às vezes elas podem ser luzes azuis, por exemplo. Às vezes você pode vê-los de alguma forma. Não é um reconhecimento visual. É um sentimento, é um reconhecimento de alma. É o mesmo com as vidas passadas. Quando você os reconhece com alguém com quem você está agora ou está em o seu círculo agora, você sabe quem é. Existem alguns relacionamentos que são bastante estáveis. Elas estão lá desde o primeiro dia. A energia delas é familiar e segura. E depois essas pessoas desempenham um papel importante em minha vida, mas estivemos em situação um pouco mais desafiadora. Eu tenho isso em minha vida em muitos momentos, e então as pessoas com quem tive desafios e poucas pessoas que estão meio que apertadas na minha vida agora. Posso dizer que o meu pai é uma delas, meu irmão é outra, e também o meu marido. O meu ex-marido, na verdade. Houve uma grande variedade de experiências, as quais eu acho que as pessoas simplesmente não consideram até terem um fenômeno espontâneo ou uma experiência fenomenal, ou se envolvem nessa vida passada ou exploram o espaço intermediário. Então sim, eu acho que você deve procurar
são duas situações diferentes. Pessoas com as quais você se sente muito à vontade e às vezes você passa muito tempo com ela. Eu acho que é maravilhoso e estranho. Eu amo aquela pessoa, não importa se ela é um amigo, um namorado, o marido de um amigo. Não importa, não vai além disso. É apenas eu amo aquela pessoa. É um sentimento, é um saber. É o que você vai saber disso e sim, vocês estiveram juntos antes. Deve ter sido algo positivo. E então tem essa coisa em que você não suporta alguém, ou uma pessoa que lhe causou muitos problemas. E é como se você sentisse tanto drama com essa pessoa. E então não é que todas as vidas tenham sido cor-de-rosa. Temos que fazer de tudo, temos que experimentar tudo. Passamos por tantas vidas que não seria incomum encontrar com alguém que nós absolutamente adoramos nessa vida e saber que já passamos coisas difíceis quando estivemos juntas também. Se você gosta de escutar experiências tão maravilhosas e transformadoras que nos trazem esperança, por favor, considere se inscrever no nosso canal, deixe a sua curtida e faça um comentário do que você achou do conteúdo do vídeo. Se você gostaria de colaborar com o nosso canal, mas você não sabe o que comentar, deixe a data e o horário que você está assistindo esse vídeo. Muito obrigada por assistir até aqui. Canal EQM, feita de luz.